Olá, boa noite. Meu nome é William e hoje, junto com o João Vitor, iremos apresentar o projeto que foi desenvolvido durante o curso Algoritmos em Grafos na Unicamp. Durante esse projeto, nós tentamos utilizar algumas técnicas para análise de grafos aplicadas na prova do Enem, tentando tirar alguns insights úteis para orientar os alunos a terem uma melhor performance durante a realização da prova. Bom, o primeiro desafio do projeto foi a criação do grafo. Para que isso fosse possível, nós tivemos que utilizar duas fontes de dados, é, depois, eventualmente, reduzir o número de nós que nós conseguimos ao criar esse grafo, remover algumas informações que não eram úteis, como, por exemplo, links que levavam às figuras de cada uma das provas, e, por fim, criar uma aplicação que processava esses dados para gerar os insights. Os nossos dados vieram de duas fontes distintas. A primeira é do próprio INEP. Todo ano que o Enem é aplicado, dados socioeconômicos são coletados de cada um dos aplicantes. Depois eles são reunidos em uma fonte chamada Microdados do Enem. Lá você consegue encontrar dados como a idade, o sexo, a nacionalidade, entre várias outras que podem ser usadas para esses tratamentos estatísticos. Também há cada uma das alternativas escolhidas por cada um dos alunos. Além disso, foi necessário utilizar um banco que tivesse os textos de cada uma das provas, nesse caso da prova de 2022, que foi o foco do nosso estudo. Lá no dataset do Maritaca você consegue encontrar as questões, todo o texto das questões, todos os textos das eventuais alternativas e a alternativa correta, né, a letra da alternativa correta. Aqui nós temos uma pequena amostra de como esses dados vêm dispostos nessa fonte. O primeiro banco que nós construímos continha as questões que foram respondidas pelos estudantes de forma correta e o seu ID de identificação, dessa forma criando uma aresta entre o número do estudante e a questão que ele respondeu corretamente. O segundo dataset criado relaciona o número da questão com algum dos tópicos da matriz curricular do Enem. Todo ano, o Enem tenta verificar que os alunos que estão praticando a prova, né, aplicando para a prova, eles têm conhecimento nesses tópicos. Então, por exemplo, na prova de matemática nós tínhamos conhecimentos algébricos sendo cobrados, conhecimentos de estatística e probabilidade, conhecimentos geométricos. Cada uma das questões se enquadra em um desses tópicos. Nós usamos então o ChatGPT para classificar, usando o texto da questão, em qual tópico ela se enquadraria. Rodando isso para todo o dataset, nós criamos então uma tupla de número da questão com o tópico que ela tenta verificar ali se o aluno tem conhecimento. Por fim, correlacionando esses dois bancos de dados, foi possível criar os grafos de cada uma das provas. Aqui nós apresentamos o grafo da prova de Ciências Naturais e também o grafo da prova de Matemática. Em cada um deles, os nós laranjas representam os tópicos, os nós verdes as questões e os nós cinzas os estudantes que acertaram aquelas respectivas questões. Além disso, conseguimos calcular algumas variáveis, como por exemplo o número de nós. Nesse caso, contando as 4 provas, nós temos 5.000 estudantes, 180 questões e 41 tópicos, totalizando 5.221 nós. São também contabilizados os números de arestas, aproximadamente 281.000, que são relativos aos números de acerto, né, de cada uma dos estudantes dentro dessas provas. E é notável que na prova de linguagens de ciências naturais existe um número maior de arestas ou de acertos, proporcional a 80.000, e também na de natureza e de matemática menor, proporcional aí a 57.000, mostrando aí que a prova no segundo dia é mais difícil e também pode indicar uma ausência de alunos, né, que é natural não irem no segundo dia depois que o primeiro não foi muito bom. Também é possível dizer que é uma rede robusta, porque a remoção de uma questão, por exemplo, no caso de uma anulação, não muda a sua estrutura, assim como a ausência de um aluno que em um primeiro dia foi e no segundo não foi, também não causa grandes mudanças na sua estrutura. Por fim, é possível dizer que é uma rede que tem hubs, como por exemplo, questões muito fáceis acabam se tornando hubs para os alunos. Alunos que estudaram e conseguem responder muitas questões corretamente acabam também se tornando hubs, e tópicos muito frequentes também acabam se tornando hubs para as questões. Em termos de degree correlations, nós podemos dizer que, dependendo da skill do estudante, ele pode
ou não apresentar uma característica assortativa ou dissortativa, se conectando ou não a certos nós devido à sua habilidade de responder um assunto, um certo tópico ou de uma certa questão que é mais fácil ou mais difícil. Foi possível, utilizando o algoritmo Grid, calcular, né, o número de comunidades dentro desse grafo. Nós chegamos a 4 grandes comunidades, de 1677, 1562, 1250 e 558 nós, e outras pequenas comunidades de estudantes provavelmente ausentes no teste que não fizeram nenhuma conexão. Entender essas comunidades é interessante porque pode ajudar a recomendar aos estudantes a estudar tópicos que são mais interessantes e que podem ajudar a ter uma performance melhor na prova. Bom, trazendo algumas informações do grafo, a gente pode analisar o comportamento dele conforme o modelo de Bianconi-Barabasi, justamente porque tanto os estudantes quanto as questões, elas podem ser definidas com a probabilidade de se conectar em um novo nó, tanto pelo degree que ela já possui, quanto por um fitness, que no caso do estudante seria a habilidade dele naquele determinado assunto, e para a questão, a facilidade que ela possui. Dessa forma, quando um novo nó chega na rede, as questões que já possuem um degree maior, elas têm uma probabilidade maior de ser acertada por esse estudante, justamente por corresponder a uma questão mais fácil. Assim como o estudante, por possuir uma proficiência maior naquele assunto, ele também tem uma chance maior de acertar novas questões e aumentar o grau daquele nó. Uma pergunta interessante a ser respondida é de como que as pessoas se comportam em diferentes provas, né, em diferentes áreas do conhecimento. Então a gente consegue ver que na prova de linguagens há uma distribuição muito maior do número de acertos, enquanto de matemática a gente percebe que a maioria dos estudantes responde menos questões, né? Então a moda na prova de matemática é 11 e na de linguagem é 12. No entanto, em linguagem a gente tem uma distribuição muito maior de número de acertos do que em matemática. Uma outra questão que é interessante a gente responder é qual tópico a gente deve priorizar os estudos para ter a maior chance de acertar a questão. Isso corresponde ao maior grau de algum tópico, ou seja, o tópico que é falado em mais questões. E a gente chegou à conclusão que na prova de natureza o maior tópico era transformações químicas, que foi presente em 17 questões. Fenômenos elétricos e magnéticos estava em segundo, e biofísica, entre outros, estava nos menos comuns. A gente também analisou que o Enem é uma prova muito multidisciplinar. Então, em todas as provas das diferentes áreas de conhecimento, a grande maioria das questões fala sobre mais de um tópico em cada uma das questões. Então, na prova de linguagem, 44 das 45, em humanidades e ciências da natureza, todas as questões falam sobre mais de um tópico. Em matemática, 37 das 45, o que dá um total de 95% do teste tem questões multidisciplinares. Bom, uma outra questão que é interessante a gente responder é se a especificidade da questão influencia na dificuldade da mesma. Ou seja, se a questão fala sobre menos tópicos ou se ela fala sobre mais tópicos, isso faz com que ela fique mais difícil ou mais fácil. Bom, na prova de naturezas, a gente chegou à conclusão de que quanto mais tópicos a pessoa está respondendo na questão, maior a facilidade dela. Já na prova de matemática, isso foi o contrário. Quanto mais tópicos a questão fala, mais difícil ela é. E quanto mais específico, mais fácil. Bom, em conclusão, a gente conseguiu extrair diferentes insights sobre os dados da prova, analisando esse grafo. É possível a gente orientar os estudantes para mirar justamente em questões mais relevantes, né, em tópicos mais relevantes, para priorizar o estudo e assim melhorar o desempenho na prova. E algumas métricas podem ser utilizadas para analisar a qualidade da prova. Então, um clustering coefficient alto pode ser um indicativo de que houve alguma fraude, alguma cola dentro da prova. A gente consegue analisar isso para criar uma prova mais balanceada, falando de diferentes tópicos, e achar questões que não foram muito bem escritas, né, que podem gerar uma dúvida no estudante e assim prejudicar o desempenho na prova. E muito obrigado, um bom final de semestre a todos. Até mais.